você sai passando pro lado. Você vê que é diferente um pouquinho, né? Mas sai passando pro lado. Com a setinha pro lado. Tá? Aí que formatou, daí instalou o novo, daí ele... Eu ganhei 2 GB de memória de... Beleza? Graça e paz, meus amados. Mais uma aula. Sejam bem-vindos. Temos 2 novos alunos. Bem-vindos, fiquem à vontade. É um prazer tê-los conosco. Cumprimentos amados que estão em casa também. Com a graça e a paz do Senhor. Amém. Hoje é a nossa lição de número 11. É a teologia de Eliú, né? Ele vai falar: o sofrimento é uma correção divina? Será que é o sofrimento? Será que é uma correção divina? Nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Já de antemão, quero agradecer aos amados que estiveram nos dando uma palavra de conforto, de carinho. Hoje, infelizmente, tivemos uma perca na família. Minha sogra, né, faleceu. Na verdade, ela descansou. Já fazia um tempo que ela estava doente, estava internada. Então descansou, está com o pai, graças a Deus. Mas a gente nunca quer, né? A gente é um pouquinho egoísta, na verdade. A gente quer que fique sempre com a gente, né? Então já eu agradeço os amados que estiveram, né, nos postando uma palavra de conforto, de carinho. Que Deus abençoe grandemente. Amém? O nosso texto áureo aqui está no livro de Jó, capítulo 36, versículo 15. Ele já fala assim: ao aflito, livre da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. É o que Jó está falando. Então, quem se revela na aflição a nós? O Senhor, né? Ele que se revela para nós na sua aflição. E a nossa verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas como um aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Às vezes é difícil a gente entender como que o sofrimento pode nos educar. Nessa lição a gente vai entender um pouquinho como o sofrimento pode nos educar. Em que áreas o sentimento nos educa? Amém? Pessoal que está em casa aí, curte depois, compartilha. Vamos abençoar mais vidas. Amém? Eu creio que muita gente tem sido alcançada através da palavra de Deus. Tem um canal depois meu no YouTube. Quem quiser, entra lá. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, tá? A gente está postando devocionais, está postando outros estudos também. Amém? E vamos partilhar a palavra do Senhor. Amém? Pode passar, Vim. Aqui nós temos então a introdução. O nosso estudo de hoje vai falar um pouquinho que Eliú vai se irar contra os amigos de Jó, porque estes não conseguiram fazer com que Jó se humilhasse. Isso na visão de Eliú, tá? E também se ira contra Jó, pois este não confessava sua culpa perante Deus e os homens. Eliú estava certo sobre o poder e a justiça de Deus, mas estava errado quanto ao que esperava de seus amigos, fazer Jó se arrepender. Se arrepender do quê? Se na verdade não havia cometido pecado. Também errou, achando que Jó escondia um pecado e que não declarava. Então isso nós vamos ver hoje na nossa lição. E um detalhe: Eliú era mais jovem do que os amigos de Jó e do que Jó. Aí nós vamos entender o porquê ele não foi repreendido, porque não foi chamada a atenção dele. Por que Deus não ficou bravo com ele? Deus só ficou bravo com os outros 3 amigos de Jó, né? Mas não ficou bravo com Eliú. Nós vamos entender na lição o porquê, dentro do contexto da época, como que acontecia. Amém? A nossa leitura bíblica em classe era um pouquinho extensa, mas nós vamos ler para entendermos bem o que significa, qual é o contexto do nosso estudo hoje. A primeira parte está em Jó 32, do 1 ao 4. Ele fala assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Tá? Por quem tinha mais idade do que ele? Jó era mais velho que Eliú. Eliú ficou bravo porque ele se achou superior os 3 anciãos. E mais superior ainda do que o próprio Jó.
Ele achava que ele conhecia a palavra e que ele tinha direito de exortar os mais velhos, né? Aí Jó 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. É Eliú falando, tá? Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e da pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha só que arrogância, ele acha que ele é melhor e maior do que o próprio Deus, né? Aí Jó 34, do 1 ao 6. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Aí é Jó se queixando, né? E Jó 36, do 1 ao 5, prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e o meu Criador atribuirei justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza. Grande é em força de coração. Então, Eliú disse que vai esperar mais um pouquinho, que demonstrar quais eram as razões que ele estava criticando Jó e os seus amigos. Amém? E então nós vamos ver na lição quais são os objetivos agora. Primeiro, vamos explicitar que Deus, como soberano, pode revelar e falar por meio de sofrimento. E vamos destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E também vamos afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Olha só, tem um subsídio teológico, didático-pedagógico aqui, que está só no livro do professor, que fala o seguinte: uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar algo que sai do seu domínio. Verdade? E quando está no nosso controle, tá beleza. Enquanto a gente tem controle da situação, tá tudo certo, não é? Saiu do nosso controle, o que acontece? A gente se desespera. E é o que o escritor está falando aqui. Muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Diante dela, o desespero passa a dominar o medo e passa a ser constante. O grau de ansiedade e estresse aumenta. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus de dentro do egoísmo, ou melhor, de dentro do sofrimento. Nós vivemos uma geração hoje que não tem mais paciência. Nós vivemos uma geração hoje, temos visto uma geração hoje que não aceita frustração. Os adolescentes, principalmente, não aceitam não como resposta. E aí, o que isso acontece? Isso faz com que aumente a ansiedade, aumente o desespero, o medo de não conseguir, e as cobranças que vêm por cima da gente também são maiores. Só que nós temos que nos apegar à Bíblia, por isso que estamos estudando o livro de Jó, para entender que às vezes o sofrimento vem para moldar o nosso caráter. Jó precisava ser moldado? Não. Jó foi usado como instrumento para moldar o caráter dos seus amigos. Deus permitiu que o inimigo agisse na vida de Jó para mostrar que um homem íntegro, reto, também passa por aflições. Mas tem uma diferença: quem é íntegro, reto e passa por aflições, mas está na presença do Senhor, passa e vence. Agora, quem não está na presença do Senhor, quem não é íntegro, quem não é reto, não consegue nem sequer passar pela aprovação, desiste no meio do caminho. Então essa é a grande diferença de nós cristãos com o mundo. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. O que é um meio pedagógico? É um meio de ensino, tá? Isso aqui também está no livro do professor. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover o crescimento e o desenvolvimento do cristão.
este não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Ou seja, depois que o cristão passa pela escola do sofrimento, ele não é mais o mesmo. E é verdade. Sempre que nós passamos por uma grande luta, enfrentamos uma grande dificuldade, nós não voltamos a ser os mesmos. Não é verdade? Nós ficamos melhores. Porque nós permitimos que Deus molde a nossa vida. E Deus molde o nosso caráter. E nós precisamos constantemente estar pedindo para o Senhor entrar com ação na nossa vida. Mudar a nossa maneira de pensar. Porque nós, seres humanos, infelizmente, temos a tendência de sermos egoístas, de sermos arrogantes, de sermos orgulhosos. E se nós não estivermos nos policiando o tempo todo e pedindo para o Senhor estar guardando e nos polindo, a gente acaba caindo. Amém? Aqui no ponto 1, o sofrimento como forma de revelar Deus. O primeiro tópico ele vai falar que Deus é soberano. E o segundo tópico, o orgulho do homem privou de ouvir Deus. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico que Eliú vai querer colocar que Deus é soberano e que ele não fala com as pessoas, que ele está acima, sentado no trono, intocável, e ele não quer nem saber dos seres humanos aqui. E no segundo tópico, Eliú quer dizer que Jó era tão orgulhoso que não ouvia mais a voz de Deus. Amém? Então nós vamos ver um pouquinho agora a respeito disso. Aqui na introdução ele fala o seguinte: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Está lá em Jó 32 ao 37. Depois em casa eu aconselho que os irmãos estejam lendo estes versículos. Amém? Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Ou seja, vai contrário. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então, na visão de Eliú, o sofrimento só servia para correção, para mais nada. E ele não coloca Deus como misericordioso e amoroso também. Ele apenas coloca o Deus como um Deus que corrige, que pune, mas não um Deus que ama também e que abençoa aquele que está certo e aquele que se volta para os caminhos do Senhor. Amém? Então, Eliú não aceita as palavras de Jó quando este diz que estava limpo e sem transgressão. Por várias vezes Jó fala: eu não tenho pecado, não tenho nada, nem um pecado escondido. Nas lições anteriores, até se vocês quiserem, depois tem todas elas no meu canal, vocês podem estar acompanhando, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ele fala que ele nunca olhou para outra mulher, além da esposa dele. Ele fala que ele nunca enganou nem humilhou seus servos. Ele nunca trapaceou porque ele era um comerciante bem sucedido. Ele nunca agiu de má fé com seus clientes, porque os seus amigos anteriores falavam que sim, diziam que tinha algum pecado escondido, que por isso que Jó estava sofrendo da maneira como ele estava sofrendo. Mas isso não é verdade. O inimigo foi até o Senhor e pediu, foi querer acusar Jó, na verdade. Nas primeiras lições ele falou isso aí. O inimigo foi até Deus e falou assim: ó, Jó só te serve porque você deu riqueza para eles. Aí Deus falou assim: você pode tocar nas riquezas dele. Aí o inimigo falou assim: a certeza que a hora que eu tocar nas riquezas ele vai blasfemar. O inimigo foi lá, tocou nas riquezas de Jó, ele perdeu tudo do dia para a noite. Jó não blasfemou. Aí ele voltou lá na presença do Senhor e falou: ah, mas é que ele tem uma família grande. Porque na época, ter uma família grande, numerosa, era um conceito de pessoa próspera, bem vista da parte de Deus. E Jó possuía vários filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Aí o inimigo foi lá e falou assim: ah, tem uma família grande, lógico que ele não vai blasfemar contra você. Então Deus permitiu que fosse lá e tocasse na sua família. Ele perdeu todos os seus filhos no mesmo dia. Jó não blasfemou. O inimigo, não contente, voltou lá na presença do Senhor de novo. Falou assim: ah, mas claro, ele tem uma saúde de ferro, lógico que ele não vai blasfemar. Então Deus permitiu que tocasse na saúde, falou, mas não vai tocar na vida de Jó. E foi onde então Jó ficou com chagas, com feridas. E se vocês lerem a lição depois, vocês vão ver que ele fedia, ele se afastou da cidade, foi para um buraco, se cobria de cinzas e passou por todo esse sofrimento, que durou mais ou menos, segundo alguns teólogos,
por volta de 18 meses. Imagina você 1 ano e meio, com feridas, se coçando, com dor. A palavra de Deus fala que pegava cacos de telha, esfregava sobre a sua pele, e ainda vi que o hálito dele era horrível, ele ficou magro nos dias de frio, porque no deserto, em Israel, é assim, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Ele falou que ele se encolhia e ele chegava a sentir as suas costelas, de tão magro que ele ficou. Para vocês terem uma ideia de qual foi a natureza do sofrimento. Ainda bem 3 amigos que ficam durante 7 dias falando na sua cabeça, buzinando, falando que você tem pecado, que você tem que confessar, e ele sabendo que ele não havia cometido nem um pecado. Isso é só um resuminho para vocês que estão chegando hoje, de como foi a vida de Jó. E hoje a gente vai entender então que Eliú achava que o sofrimento era só uma correção. Pode passar, Gui. Aí nós temos depois, então, vou falar um pouquinho, então, por favor, depois é o mistério da redenção. Pode voltar um pouquinho, Gui. Pode voltar, por favor. A outra, isso, não. A outra setinha. Você está usando a da direita, usa de cá. Tem uma para cá, uma para cá, não tem? É. Isso, usa para cá, ao contrário do que você estava usando. Aí, isso, aí, não, pode voltar. Isso, aí. Beleza, obrigada. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Neste primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Neste sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações e nem do seu silêncio. O que Eliú está querendo dizer? Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, Eliú está querendo dizer: quem é você para questionar Deus? Quem você pensa que você é para pedir para Deus te responder? Você não passa de um serzinho qualquer. Deus é superior. Ele não tem obrigação de te responder. Sendo que a palavra de Deus fala que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. O próprio Senhor, a própria palavra fala que nós temos que clamar ao Senhor. Ele responde, ele fala conosco. Mas Eliú dizia que não. Na teologia dele, Deus não tinha a obrigação de responder um serzinho na concepção de Eliú. Tá? Ponto 2. O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Porque Jó está questionando que Deus não estava falando com ele. E realmente Deus ficou um tempo em silêncio e não falou. Nós vamos ver no final, nas próximas lições, que ele vai falar com Jó depois, no meio de um redemoinho. Por que no meio de um redemoinho? Porque Jó estava com lepra. A lepra é uma doença que você perde a sensibilidade da pele. Então, se ele viesse no vento, Jó não ia sentir o vento na pele. Se ele viesse no fogo, Jó não ia sentir o calor. Se ele viesse no som, Jó já tinha perdido praticamente toda a audição. Então, ele tinha que vir algo que ele pudesse ver. E no redemoinho, ele faz um barulho forte e ele conseguia ver também. Então, foi a maneira que Deus achou de se manifestar para Jó. Então, olha quanto sério que era a doença de Jó. Ele podia cair numa fogueira e morrer ali e não ia sentir nada, porque perde totalmente a sensibilidade da pele. Naquela época também os leprosos eram colocados para fora da cidade, porque a lepra come primeiro as partes que tem cartilagem, então orelha, nariz, os lábios. Então os leprosos morriam normalmente sorrindo, não é que sorrindo, porque come os lábios, fica como se você estivesse sorrindo. Então a cena é muito feia.
Então, por isso também eles eram retirados da cidade. Então, imagina o estado de Jó. Perde-se a ponta dos dedos, porque a lepra come a ponta dos dedos. Ele já estava num estado assim, terrível, de sofrimento físico. E ainda mais a agonia de não ouvir Deus respondendo ao seu questionamento. E ainda tem mais os amigos ainda falando na sua cabeça e dizendo que Deus se mostra como Ele quer. Jó que não estava ouvindo o orgulho de Jó, porque eles alegam porque Jó sacrificava pelos seus filhos todos os dias. Levantava cedo, e principalmente depois que os seus filhos faziam alguma festa, então Jó levantava e já sacrificava. Caso os filhos tivessem pecado involuntariamente, eu teria feito sacrifício pedindo perdão. E os seus amigos dizem que ele se orgulhava disso. Em momento algum a palavra de Deus fala que Jó tinha orgulho disso. Apenas fala que Jó fazia o que era reto aos olhos do pai. Mas na visão dos amigos dele, ele era orgulhoso. E aí Eliú fala isso. Ó, você é orgulhoso. Ele fala aqui, ó. O orgulho humano não lhe permite escutá-lo. Ó, Deus está falando, é você que está escutando. Porque o seu orgulho não está deixando você ouvir Deus. E não é verdade. E muitas vezes acontece isso com a gente, né? Às vezes a gente está passando por um sofrimento, por uma luta, e vem aqueles amigos da onça e falam na nossa cabeça. Ah, você está passando por isso porque você plantou alguma coisa. Analisa, reflete, pensa lá atrás. O que você fez para você estar passando por isso? E nem sempre. Muitas vezes é permissão de Deus, porque Ele quer nos preparar para algo maior. Porque depois da luta vem a vitória. E se nós ganharmos, às vezes, aquilo que nós estamos pedindo de mão beijada, às vezes não valorizamos. Então, às vezes, Deus precisa permitir que a gente passe por uma prova para que a gente venha receber aquilo que temos pedido, ou aquilo que Ele tem preparado para nós, mas de maneira que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível. Então, nem sempre a aprovação é pecado. E como nós vamos saber se é pecado ou não? O Espírito Santo testifica no nosso coração. Nós sabemos se foi algum pecado que nós cometemos e é consequência daquele pecado, ou se é uma prova que nós estamos passando. Amém? Pode passar, Vi. Mistério da redenção. Em meio ao mau discernimento de Eliú quanto ao sofrimento. Pai Senhor, eu postei no grupo A, Paz Maçônica. Mas amém. Em meio ao mau discernimento de Eliú quanto ao sofrimento de Jó, ele faz uma revelação importante. Eliú menciona que o sofrimento enviado por Deus leva o homem à beira da morte, a ponto de reconhecer seu pecado e confessá-lo, dando a Deus motivos para resgatá-lo. Eliú menciona que o mensageiro de Deus intercede pelos homens e fazia Deus ter misericórdia ao ponto de enviar esse mensageiro para orientar o pecador e este escapar da morte. Por meio de Eliú, Deus revela que Jesus, o nosso intercessor por excelência, já nos dias de Jó, intercedia pelos homens e os salvava. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente e sempre nos ajudará. Amém? Eu vou corrigir aquele Deus lá que é com letra maiúscula, tá? E mal é com muito bem. Alguns RG, ortografia, depois eu corrijo, gente. O que Eliú está falando? Eliú está dizendo que tem um mensageiro que intercede por nós junto a Deus. Então, sem saber, Eliú já estava falando a respeito de Jesus Cristo. Só que aqui ele não coloca dessa maneira. Ele coloca esse mensageiro numa espécie de teofania. O que é a teofania? É quando Deus se materializa na forma de um anjo. Tá? Isso é teofania, quando um Deus, uma divindade, se torna material, se torna visível. E é isso que Eliú coloca aqui. Ele fala assim: além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Está lá em Jó 33, do 19 ao 22. Por causa dela, da enfermidade, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Desta forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes
da enfermidade. Então o que Eliú está querendo dizer? Ó, Deus mandou essa enfermidade para você, mas aí você se arrepende do seu pecado, que daí ele vai mandar um anjo aí, para o anjo então curar você. Esse era o entendimento que Eliú tinha a respeito de Deus. Aí ele continua falando que as funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam neste ser celeste uma referência ao anjo do Senhor. É uma teofania do Senhor Jesus. Não há dúvida de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justificasse de sua morte. Neste sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar a sua causa e resgatá-lo. O que ele está dizendo aqui? Que essa colocação desse mediador que Eliú fala seria o próprio Jesus Cristo vindo em forma corpórea e atendendo a solicitação, atendendo ao pedido de Jó. Tá? Então Eliú está falando nesse sentido aqui, que Deus viria, através de Jesus Cristo, no caso, né, no formato de um anjo, e então iria interceder junto a Deus Pai pela vida de Jó, mas somente se Jó se arrependesse. Do quê? Do pecado que ele não havia cometido. Por que acontecia isso? Vocês lembram que nós vimos nas lições anteriores, o pessoal que já está aqui nas lições, que eles conheciam a palavra, esses três amigos. Uma coisa bem interessante que a Karen colocou na última lição, é que esses três amigos eram ricos, eles tinham condições financeiras, porque naquela época quem tinha conhecimento, acesso à cultura, acesso à informação, à palavra de Deus, aos escritos sagrados, era quem tinha dinheiro, quem podia estudar, quem tinha condições de estudar. E os três amigos de Jó, ao invés de chegar e falar: Jó, ó, a gente está aqui, ó, vamos te ajudar, vamos te dar uma força, porque nós te conhecemos. Não. Começaram a usar o conhecimento terreno que eles tinham, digamos assim, a respeito da palavra de Deus, para ajudar Jó. Eles tinham conhecimento, mas eles não tinham vivência, eles não tinham intimidade com o Senhor. E Jó tinha intimidade, a ponto que em uma das lições ele fala que o meu Redentor vive. Ele já estava fazendo uma alusão à vinda de Jesus Cristo. O meu resgatador. Resgatador é aquele parente próximo que poderia resgatá-lo. Pode perguntar. Aquele parente próximo que poderia livrá-lo de uma situação. Um caso disso é o exemplo de Ruth, que era viúva, né? E aí Noemi e Ruth, aí Boaz vai lá e resgata. Por quê? Porque ela não tinha mais, a sua sogra não tinha mais filhos para dar em casamento, ela ia ficar viúva sozinha, naquela época era bastante complicado. Então o parente tinha por direito o resgate dessa viúva, ou seja, casar-se com ela para dar-lhe o cuidado, a proteção. E Jó faz essa afirmação sem antes conhecer Jesus Cristo, sem saber que Jesus viria. Ele falou: eu sei que tem um parente que vai vir me resgatar, eu sei que tem alguém que lá no céu está intercedendo por mim junto a Deus. Então ele já tinha uma visão futura de que seria a vinda de Jesus Cristo e a morte e ressurreição na cruz. Amém? Isso é um pouquinho mais complexo de estudar, um pouquinho mais a fundo. Mas, em resumo, é isso que Jó estava falando ali. Amém? Se vocês quiserem, você pode perguntar, se tiver dúvidas, você pode estar colocando, tá? Desculpa aí que eu não falei no começo para vocês, tá bom? Você pode ficar à vontade. Pode passar, Vi. Aqui a segunda parte fala o sofrimento como meio de revelar a justiça. No primeiro tópico, a justiça de Deus é mostrada, e no segundo, o caráter justo de Deus. Aqui ele fala que para Eliú, o fato de Jó tentar explicar que não cometeu pecado digno daquele sofrimento era motivo para Eliú ensinar corretamente a justiça de Deus, tais como: Deus sempre age com justiça, Deus é perfeito, poderoso e não precisa prestar contas a ninguém. Deus mantém a vida dos homens, não faz acepção, Deus é onisciente, julga com autoridade e Deus sempre irá punir os maus. Eliú estava errado? Não, ele não estava errado. Em parte ele estava certo, realmente. Deus sempre age com justiça,
Deus é perfeito, Ele é poderoso, Ele não precisa ficar se justificando dos seus atos. Tá? Ele mantém a nossa vida, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é consciente, é onisciente, ou seja, sabe tudo e julga com autoridade. E também sempre vai punir os maus. Mas esqueceu de dizer que Deus também é amor, que Deus também é misericórdia. E que Deus, quando nos arrependemos, quando voltamos para Ele, reconhecemos as nossas falhas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova oportunidade de vida. Isso Eliú não colocou. Ele apenas colocou esses pontos aqui que ele considerava importantes. Porque sempre dizendo que Jó estava em pecado. Jó tem que confessar. E por que ele não é repreendido? Porque no Antigo Testamento, os anciãos, os mais velhos, eles tinham que dar exemplo de boa conduta. Então, só quem podia repreender eram os mais velhos. Os mais jovens não poderiam, nesse caso, não poderiam ser repreendidos. Porque se ele estava falando daquele jeito, é porque ele viu os amigos, que eram mais velhos, criticando Jó. Então, ele achou-se no direito de também criticar a Jó. Por isso que Deus cobra os 3 amigos mais velhos e não cobra de Eliú. Porque os 3 amigos mais velhos, ele acreditou, peraí, deixa que a gente se entende com Jó. Você, não, mas eles ficaram quietos. Eles permitiram que Eliú continuasse atacando a Jó. Então, antigamente existia um respeito. Os mais velhos ensinavam os mais jovens, e era cobrado dos mais velhos. Porque se os mais jovens erraram, porque os mais velhos não ensinaram. Ou se os mais jovens erraram, porque os mais velhos não deram um exemplo. Hoje mudou-se um pouquinho, não deveria, mas hoje em dia, infelizmente, alguns jovens não seguem a gente, não obedecem, não seguem os nossos exemplos. Antigamente não era diferente. Alguns também faziam a mesma coisa, né? Então, a justiça de Deus demonstrada, ponto 1. Quando Deus defende a justiça, quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, por isso contrariaria a sua própria natureza. Se nós pegarmos o livro de Jó do começo ao fim e lermos, em nenhum momento Jó está falando que Deus está agindo injustamente. Jó está colocando, quando Jó questiona Deus, ele quer entender qual é o objetivo, o que foi que levou Deus a permitir aquele sofrimento. Mas Jó não está falando, você é injusto, Deus, eu não mereço isso. Ele não está se autodefendendo, ele está apenas questionando. Mas os amigos de Jó não viam dessa maneira. Ponto 2. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. É o que nós vimos aqui, né? Age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Está lá em Jó 34:11. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Jó 34:13. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó 34:14 e 15. Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Jó 34:16 a 20. E Deus é onisciente, e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Ele é justo para punir os maus. Sim, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a opção de escolha. Ele permite que a gente erre muitas vezes, mas erramos por quê? Porque não fazemos aquilo que Ele nos ensinou. Eu achei interessante, sábado a gente estava assistindo aquele Bake Off Brasil, e aí tem o expectativa versus realidade. Eles estavam brincando lá, né, os dois principais, a Beca, a Milano, e eu esqueci o nome do outro, Olivier, acho que é. Estavam na expectativa e realidade. Daí estavam passando os bolos, como teria que ser o bolo e como ficava o bolo. Aí a Beca falou assim, então, teria que ser assim, mas como não seguiu o passo a passo, ficou assim. Aí o comentarista falou assim,
Então é mais ou menos assim. Deus, ele falou desse jeito. Deus pode falar assim, então, mas saiu tudo errado o que eu fiz, não deu certo. Ué, se você tivesse feito o que eu te mandei, você não tinha pecado, tinha dado certo. Então é mais ou menos, eu achei legal essa comparação que ele fez. Tipo, o bolo não deu certo porque você não seguiu a receita passo a passo. E qual é a nossa receita? É a palavra de Deus, é a Bíblia. E muitas vezes nós pecamos, nós pagamos preço porque nós não seguimos a nossa receita, o nosso manual de conduta. Quando compramos um equipamento novo, um celular, por exemplo, se nós quisermos saber as funções desse celular, nós temos que fazer o quê? Ler o manual, certo? Se não lemos o manual, corremos o risco de perder a garantia, porque mexemos no que não é para mexer e quebramos o equipamento, quebramos, danificamos. Agora, se nós lemos o manual e seguirmos o passo a passo, nós não perdemos a garantia. E na vida espiritual não é diferente. Se nós seguirmos o nosso manual passo a passo, nós não perdemos a garantia da salvação, a garantia da vida eterna. E o que os amigos de Jó não entendiam é que Jó não havia esquecido de ler o manual. Jó não havia deixado de seguir o passo a passo. O que havia acontecido com Jó foi que era uma provação para provar até mesmo ao inimigo que Jó era íntegro, que Jó não tinha falha no seu caráter. Então, às vezes, se não estamos em pecado, vem provação sim, mas para que nós possamos ser aprovados. Nós vamos ver aqui, tem um subsídio que vai falar um pouquinho sobre a teologia da prova, depois eu vou ler para vocês, e a gente vai entender um pouquinho o que significa essa prova, qual é o significado, amém? E, pode passar, Vi. Ponto 3, a defesa da soberania de Deus. Eliú pensava que Jó, além de ter pecado, queria ser julgado de acordo com o seu querer. Para Eliú, isso era inaceitável. De acordo com Eliú, Deus julgava Jó retamente, mas Jó não confessava e ainda acrescentava rebelião ao seu pecado. Eliú só pensava na justiça de Deus e no pecado de Jó, porém não conhecia a imensa misericórdia de Deus de seu agir na vida do justo. Porque na concepção deles naquela época, se você é próspero, tem uma família grande, tem bastante dinheiro, é bem visto entre a sociedade, você está sendo abençoado por Deus. Você não tem família grande, se a esposa era estéril na época, você estava lascado. Não tem família grande, não tem condições financeiras, você é escravo. Não é bem visto na sociedade, você não tem autoridade para falar com alguém, você não está sendo abençoado por Deus. Essa era a visão que eles tinham de ser abençoado ou não pela parte de Deus. Por isso então que Eliú pensa somente na justiça e no pecado, porque ele não conhece a misericórdia e nem o agir justo do Senhor. Amém? Ele fala assim, atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? É Eliú perguntando para Jó, tá? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Amém? Então, o que ele estava dizendo? Que Jó estava achando-se melhor do que os outros e que queria que Deus o julgasse de acordo com o que ele achava que era correto. E não era isso que Jó estava falando. O que Jó queria era tentar entender. Ele só queria uma resposta de Deus. Por quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito deste sofrimento? É isso que Jó queria. Mas a concepção dos seus amigos, não.
Aí nós temos aqui um subsídio didático pedagógico que fala o seguinte: a teologia da prova. Adiantando-se em seu discurso, exclama Eliú: Pai meu, provado seja Jó até o fim. Está lá em Jó 34 e 36. Vamos ver no hebraico, ficaria assim: Avi, Ibarrem, Iob, Ad, Netash. O vocabulário Ibarrem comporta os seguintes sinônimos: provar, refinar como ouro, fundir como metal. Por conseguinte, deveria Jó, como o mais precioso dos metais, ser intensamente provado até que todas as impurezas e imperfeições lhe fossem tiradas. Observe que Eliú roga a Deus seja o patriarca aprovado até o fim. Se Jó tem que ser acrisolado, ou seja, tem que sofrer, né? Que seja por completo, até o fim, que é o ad netash. A aprovação haveria de perdurar enquanto fosse necessário. É que já não foi suficientemente provado? Entretanto, ele teria de suportar toda a ardência daquele problema até que viesse a entender a soberania de Deus. De outra maneira, jamais chegaria à estatura de varão perfeito. Então, o que Eliú está falando? Jó tem que ser provado até ele morrer. Ou até ele confessar que ele está pecando. Porque se ele não for provado, se ele não continuar sofrendo, ele não vai confessar o seu pecado e não vai chegar à estatura de varão perfeito. Eles são totalmente errados, né? E aí no ponto 3, ele vai falar o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Pode passar, Vi. O sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O que é instrumento pedagógico? Vamos entender um pouquinho o que é pedagogia aqui. Quando a gente vai ensinar na escola, as crianças principalmente, tem toda uma pedagogia, um método de ensino. Por exemplo, para alfabetizar, normalmente pega letrinha A de abelha, B de bola. Você faz associação da letrinha ao som de um objeto para que a criança grave aquela letra. Aí depois vai aquela A da mãozinha para o B, que dá a mãozinha para o A, fica aba. Essa é uma pedagogia, é uma forma de você ensinar a criança a aprender a ler, por exemplo, no caso do começo da alfabetização. E aqui, Eliú fala que o sofrimento é uma maneira de Deus ensinar pedagogicamente ao ser humano. Aí ele vai falar do caráter pedagógico do sofrimento. Apesar de Eliú falar uma verdade, que era o fato de Deus ensinar os homens por meio do sofrimento, ele agride Jó com suas palavras, dizendo que Deus tentava ensinar a Jó com o sofrimento, mas Jó permanecia cego e perverso. Então, na primeira parte, Eliú tinha razão. Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Sim, mas Jó não estava cego e nem era perverso. Então, nesse ponto, Eliú errou. Eu imagino que Eliú deve ter chegado assim, com arrogância, deve ter chegado com o nariz empinado, né, olhando de cima, tipo, vocês três aí não conseguiram nada. Vocês chegaram aí, falaram, mas não fizeram Jó confessar? Vocês não servem de exemplo para mim. Deixa que eu vou falar agora. Eu vou explicar como tem que ser feito. Eu acredito que ele deve ter chegado assim, pelo menos pelo que diz a lição aqui, ele chegou bem arrogantezinho, a ponto de agredir a Jó, de ferir a Jó com palavras. Nós devemos lembrar sempre que muitas vezes uma palavra que nós lançamos contra a vida de uma pessoa pode levá-la à morte espiritual. Dói muito mais do que às vezes uma bufetada no rosto. Então nós temos que tomar cuidado no momento da ira, no momento da raiva, da tristeza, da mágoa, para não ofendermos as pessoas que estão à nossa volta. Porque uma palavra dita não volta atrás. O estrago que ela pode fazer é bem difícil. Só Deus mesmo para consertar esse estrago depois. E Eliú não teve esse cuidado. Eliú magoou ainda mais Jó. Abriu ainda mais a ferida que estava no seu coração. Pode passar, Vi. Vamos ver aqui então. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele
e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas ele vai além. Embora compreenda que durante a sua aprovação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú ainda introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Ele não estava errado, é verdade. Por quê? Mas aqui tem um ponto muito importante. Dessa forma, os justos. E quem são justos? A palavra de Deus diz que nós somos justificados por Cristo Jesus. Se nós somos justificados por Cristo Jesus, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por dores, nós somos moldados e nós aprendemos. Amém? Se estivermos dispostos a aprender também. No ponto 2, ele fala que adorando a Deus na tormenta. Lamentavelmente, Eliú ameaça a Jó, dizendo que Deus governava e governa todas as forças da natureza. Portanto, Jó deveria temer e abandonar a injustiça. Eliú queria só que Jó se arrependesse e celebrasse as grandes obras de Deus. O que ele está fazendo aqui? Ele viu que não adiantou ele falar. Bom, agora eu vou ameaçar então. Vou ameaçar esse cara. Vou falar para ele, ó, Deus governa tudo. Se Deus quiser, em outras palavras, né? Se Deus quiser mandar um raio agora te matar, Deus manda. Se Deus quiser tirar sua vida agora, Deus tira. Se Deus quiser aprontar, fazer mais alguma coisa, Ele faz, porque Ele manda. Ele tem poder. Então ele viu que não adiantava ele questionar, ele usar de todas as artimanhas contra Jó. Aí ele começou então a ameaçar Jó, ou seja, começou a jogar mais baixo ainda. No capítulo 36 e versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como este fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Deste aspecto, Eliú acerta em mostrar que adoração e murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes, ou seja, uma exclui a outra. Jó 37, do 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. O que ele está dizendo com isso? Que Jó, ao mesmo tempo que estava glorificando, que ele conhecia a majestade de Deus, também murmurava. Ele tem razão, não pode, se você glorifica, você não pode ficar murmurando. Ou é um, ou é outro. Só que assim, Jó estava num estágio de dor tão profundo, que ele já não aguentava mais. Ele chegou a ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Veja bem, ele não amaldiçoou a Deus, ele amaldiçoou o seu nascimento. Ele falou, por que a parteira me deixou cair no chão e eu já morri ali mesmo? Por que não deu um jeito de eu morrer no ventre da minha mãe mesmo, por não ter nascido? Não deveria ter tido festa no dia que eu nasci, se fosse para eu passar por isso que eu estou passando. Porque era uma grande humilhação. Imagina para você, ser bem visto perante a sociedade, você tem um cargo na igreja, tem um ministério na igreja, e de repente, do dia para a noite, você fica mal falado, perde a sua família, perde todo o seu patrimônio, e sem entender o porquê. Então, Jó estava numa angústia tão profunda, que ele já chegou a desejar a morte, na verdade. Ele não queria se suicidar, isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Ele não queria se suicidar, ele queria apenas acabar com aquele sofrimento que estava muito forte, com aquela agonia que ele vinha sentindo. Por isso que ele desejou não ter nascido. Porque às vezes algumas pessoas falam, então Jó pediu para se suicidar, quis se suicidar. Não, em momento algum. O que ele quis foi acabar com o sofrimento que estava magoando ele, que estava doendo, que estava machucando a vida dele. Por isso que ele amaldiçoou o dia do nascimento dele.
Aqui nós temos uma outra pedagogia, é a pedagogia da prova. O Senhor conduzia a Jó através das mais difíceis e inimagináveis provas, a fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o seu reino. Quão maravilhosa é a pedagogia do sofrimento. Sem incrédulos, ensina-nos a crer. Se intempestivos, disciplina-nos a um amor paciente e temperante. Se somos indiferentes, leva-nos a chorar com os que choram e a se alegrar com quem se alegra. Sim, Deus educa Jó por intermédio do sofrimento. E o mesmo ele está fazendo neste instante. Por isso, não se desespere. Este é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos. É muito interessante esse subsídio aqui, porque nós estamos vivendo um momento desses, né? Nós estamos numa pandemia, num momento assim que nós temos dado muito mais valor a pequenas coisas que muitas vezes nós não dávamos. Nós não podemos abraçar nossos familiares hoje, nós não podemos abraçar os nossos amigos hoje. Sexta-feira já é Natal, 25 de dezembro. Normalmente faríamos festa, faremos aquelas celebrações grandes, com famílias reunidas. E tem sido um sofrimento hoje, porque alguns, assim como eu e meu esposo, perdemos parentes no dia de hoje. Outros também perderam, ou estão com entes queridos internados, ou não vão poder estar presentes ao lado dos seus entes queridos por conta dessa pandemia. E isso tudo que vem acontecendo é uma permissão de Deus também. Lógico, nem se compara o que aconteceu com Jó, não. Tanto que a Bíblia fala que nenhum outro homem sofreu como Jó no Antigo Testamento. O único que teve um sofrimento tão grande, até maior, foi Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento somente Jó sofreu dessa maneira. Ele foi refinado como um ouro no fogo, para ser instrumento. Porque a palavra de Deus fala que depois que passou da aprovação, ele foi duplicadamente abençoado, ou seja, recebeu tudo em dobro. Teve mais filhos, teve mais propriedades, teve mais camelos, mais empresas, mais empregados, e foi muito bem visto na sociedade. Mas por quê? Porque em momento algum ele blasfemou contra o Senhor. E neste momento de pandemia, nós temos que pensar nisso. Isso aqui serve para os nossos dias de hoje. Nós temos enfrentado lutas, temos enfrentado desemprego, temos enfrentado o isolamento social, o distanciamento, mas Deus permitiu. Por quê? Porque estamos vivendo uma geração, estamos num tempo em que as pessoas não tinham mais tempo para o Senhor. As pessoas não estavam mais tendo tempo de buscar a presença de Deus. Estavam vivendo uma rotina, uma correria, um vai, faz, acontece, vem no culto, cumpre a rotina de vir no culto e acabou. Estava de corpo presente, mas muitas vezes o pensamento estava longe. E quantos de nós nessa pandemia tivemos mais tempo para ficar em casa, para ler a palavra, para orar ao Senhor, para jejuar mais? Então essa pandemia veio com a permissão do Senhor, para que nós fôssemos moldados, para que houvesse um despertamento na igreja, para que haja um reavivamento no meio do povo do Senhor. Vocês podem ver que os cultos têm sido mais avivados. Muitas vezes tem menos pessoas presentes, mas o mover, o agir de Deus tem sido maior. Por quê? Porque as pessoas têm buscado mais a presença de Deus. Deus está sacudindo a videira. E as oliveiras, as olivas podres, as azeitonas podres vão cair. Só vão permanecer as azeitonas que estão verdes, que estão firmadas na oliveira. E que nós sejamos essas oliveiras. Com Jó foi assim. O Senhor estava sacudindo, mas Jó permaneceu firme. Ele não desistiu, ele não blasfemou. E no final ele fala: antes eu conhecia de ouvir, mas agora de contigo andar. Meus olhos te veem. E quantos de nós não temos essa oportunidade hoje? Hoje temos o tempo da graça. Hoje podemos chegar diante do Senhor e clamar e colocar na presença dele tudo que temos passado, o que temos sofrido, o que precisamos. Ele fala que ele está ali para nos responder e para nos atender. Só que muitas vezes somos uma geração imediatista. E assim como os amigos de Jó e Eliú, querem que você
tudo aconteça muito rápido. Não, você tem que ser muito perfeitinho, não pode haver falhas, não pode haver erros. Um pisar fora da linha, você já... Nós somos seres humanos, nós somos passivos de erro. Nós só vamos parar de pecar quando estivermos na glória. Aí sim, aí nós vamos parar de pecar. Aí sim nós chegaremos à estatura de varão perfeito, quando o Senhor nos recolher para a glória. Até então, nós vamos ter que continuar clamando ao Senhor. Podemos questionar a Deus? Sim, nós podemos. A Bíblia não fala que é pecado questionar a Deus. Questionar em que sentido? Senhor, qual é o propósito disso? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? É esse tipo de questionamento. Não chegar na frente da presença do Senhor com arrogância, como ele fez, falar, Senhor, eu não mereço aqui não, ó. Eu oro todo dia, eu faço jejum, eu vou no culto, eu prego a palavra, e o Senhor fica permitindo isso? Isso é ser arrogante. É isso que Eliú estava fazendo. Mas Jó foi humilde. Jó falou, eu não pequei. Se eu tivesse pecado, ele chega a ponto de falar assim que se eu pequei, se eu olhei para outra mulher desejando essa outra mulher, eu entrego a minha esposa para que outro homem se deite com ela. Olha que ponto de tamanha confiança, tamanha certeza da sua integridade. É como a gente costuma brincar. Por fulano eu não coloco minha mão no fogo. Por quê? Porque eu não sei se realmente fulano, está dando retidão. Mas nós conhecemos o nosso coração. E o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Por isso a nossa oração deve ser a mesma de Jó. Senhor, sonda o meu coração. Vê se é em mim algum caminho mau. E tira aquilo que não provém de ti. E limpa. Eliú e os seus amigos não faziam isso. Achavam que tinham um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus, eram superiores. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, sim. Glória a Deus por quem tem interesse em buscar o conhecimento. Mas precisamos aplicar esse conhecimento para crescimento da obra, para crescimento do nosso irmão. E para quando o nosso irmão estiver caído, nós não vamos apontar o dedo, mas nós vamos lá nos abaixarmos com o nosso irmão. Falar, vamos, levanta aqui, eu te ajudo. Esse era o papel dos amigos de Jó. Só que eles não fizeram. Hoje a sociedade está precisando de mais abraço e menos julgamento. Vamos abraçar. Por isso a máscara, para nós falarmos menos. Por isso a máscara, para baixar o nosso nariz, para não sermos tão arrogantes. Por isso a máscara, para abrir as orelhas, para nós ouvirmos um pouco mais o nosso irmão. Porque quando estamos com a máscara aqui, nossos olhos ficam livres. Nós podemos ver um pouco mais. E se nós fecharmos um pouco a boca, nós podemos agir com outros sentidos. E podemos deixar que o Espírito Santo trabalhe com liberdade na nossa vida. E podemos olhar para o nosso irmão que está em pecado e ajudá-lo e abraçá-lo e falar, vem, que o Senhor te quer de volta. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou para te julgar, eu estou aqui para te ouvir. Foi o que não aconteceu com os amigos de Jó. Mas mesmo assim, Jó permaneceu firme. Amém? Pode passar, Rui. E na conclusão, olha, Filipenses 4,13. Esse versículo é tremendo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós aprendemos com essa lição que por meio de Eliú, a justiça de Deus e seu grande poder são evidenciados. Contudo, Eliú não sabia que Deus prova o justo sem que esse tenha cometido quaisquer tipo de pecado. Conclusão. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Amém? Então, Eliú não estava de todo errado. Ele não sabia somente que Deus prova também o justo. Mas, primeiramente, Deus ama o justo. E detalhe, Deus não dá a luta maior do que aquela que nós podemos enfrentar. E quando Ele nos dá a luta, Ele também nos dá o escape. Ele nos dá a maneira de sair. Uma coisa que o pastor Jackson pregou aqui numa das nossas campanhas é que Deus não age antes ou depois do problema. Ele age no problema. No meio da
situação. A do vale de ossos secos, que fala, o que você está vendo? Vendo um vale de ossos secos, ou seja, não estou vendo saída, eu não vejo solução. Eu não vejo solução para o meu problema. Eu não consigo encontrar uma saída. Mas o Senhor, nessa noite, Ele fala que Ele tem uma saída. Porque nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. E quem nos fortalece? O Senhor. Jó fala que eleva meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aliás, o salmista. E por que ele falava isso? Porque antigamente os povos pagãos faziam o quê? Construíam seus altares nas montanhas e adoravam aos deuses nos locais altos. Então o Senhor fala, o salmista fala, eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro? Não é dos montes, não é dos deuses com letra minúscula, não é dos deuses de madeira, mas é do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que nos dá escape, é Ele que nos ajuda. Então, se nessa noite alguém aqui ou em casa, que está assistindo, que vai assistir, está passando por uma luta, uma injustiça, uma provação, ou algo que você considera impossível de realizar, de acabar, de sair, algo que você fala, meu Deus, não vai acabar nunca, o Senhor fala nessa noite. E vocês podem tudo naquele que os fortalece. E quando ele fala tudo, é tudo que está direcionado na palavra de Deus. Então eu posso matar? Pode, mas depois você arca com as consequências. Então eu posso adulterar? Pode, mas depois você arca com as consequências. Eu posso mentir? Pode, mas depois você arca com as consequências. Se nós formos pegar a Bíblia, a gente acha justificativa para tudo, né? Então algumas pessoas usam esse versículo como desculpa até mesmo para pecar. Não. Tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de tudo posso quando estou passando por aflições, quando estou passando por dificuldades. Mas se sou um servo fiel, se sou um servo, estou na presença do Senhor, que tenho buscado crescer, e principalmente, se vocês falarem, Senhor, eis-me aqui, se colocaram na brecha, se colocaram a vida de vocês, para que o Senhor use na obra, pode ter certeza que o inimigo não vai sossegar. Pode ter certeza que ele vai se levantar, mas ele é perdedor, ele é derrotado, porque o Senhor é mais na vida de cada um. Amém? Porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Ele não vai permitir que nenhum daqueles que foi dado a ele se perca. Assim como Jó foi vitorioso no final, pode ter certeza que o melhor de Deus está preparado para vocês ainda. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Deus abençoe quem está em casa, quem vai assistir. E na semana que vem, a nossa penúltima lição.